Olá pessoal, hoje eu vou comentar com vocês a prova do Banco do Brasil. Antes de começarmos a falar sobre a prova do Banco do Brasil, seria interessante a gente observar o nosso edital, o edital que regulou a prova. Vamos lá então? Veja então os conteúdos. Em língua portuguesa, nós temos a ortografia oficial, isso foi cobrado, pontuação também foi cobrada, emprego de classe de palavras, basicamente foi cobrado o reconhecimento dessas classes de palavras, substantivo, verbo, adjetivo, pronome. O que foi cobrado basicamente é o reconhecimento do pronome oblíquo átono e como ele pode ser empregado na função de objeto direto, na função de objeto indireto e assim por diante. Não caiu forma de tratamento. Colocação também não caiu, basicamente foi junto com o emprego do pronome oblíquo átono. Concordância nominal e verbal, caiu uma questãozinha. Regência nominal verbal não apareceu, crase não apareceu, construção frasal sempre é cobrada. A construção frasal é uma reescrita de uma frase do texto para verificar se muda ou não o sentido, isso é muito observado, e há uma junção com o emprego de conectores, são as conjunções, né? Então, normalmente, a construção frasal ela cai junto com o emprego de conectores. E a compreensão de texto, que normalmente são as duas primeiras questões, ou a primeira questão do texto. Foram 10 questões, realmente fica difícil cobrar além do que foi cobrado realmente. Vamos então voltar para a prova? Bom, então é o seguinte, eu vou ler o texto para a gente ter uma noção de como foi criada essa parte do texto. A partir daí, a gente trabalha as questões. Tudo bem? Vamos lá então. 100 coisas. É febre. Livros listando as 100 coisas que você deve fazer antes de morrer. Os 100 lugares que você deve conhecer antes de morrer. Os 100 pratos que você deve provar antes de morrer. Primeiramente, me espanta o fato de todos terem a certeza absoluta de que você vai morrer. Eu prefiro encarar a morte como uma hipótese, mas no caso de acontecer, serei obrigada mesmo a cumprir todas essas metas antes? Não dá para fechar por 50 em vez de 100? Note então nesse primeiro parágrafo que até essa parte aqui, até a linha 4, foi feita uma afirmação. Essa afirmação de que é febre é normal, né? É muito veiculado que livros listem as 100 coisas que você deve fazer antes de morrer, os 100 lugares que você deve conhecer antes de morrer, os 100 pratos que você deve provar antes de morrer. A autora ela critica isso. Ela critica a partir de quando? Primeiramente, então já vem uma contra-argumentação, uma contraposição da autora. Primeiramente, me espanta o fato de todos terem a certeza absoluta de que você vai morrer. E a partir daí, ela continua a sua contra-argumentação, criticando esse posicionamento. Tudo bem? Vamos continuando então. Vamos para o segundo parágrafo. Outro dia, estava assistindo a um DVD promocional que também mostra, como imaginei, as 100 coisas que a gente precisa porque precisa fazer antes de morrer. Veja bem, a gente precisa porque precisa fazer. Há alguma ideia racional aí? Há uma razão? Não, a gente tem que fazer e pronto, segundo a propaganda veiculada com o DVD. Então você tem que fazer e pronto, não se abre mão disso, você tem que fazer antes de morrer. Ok? E ela, de novo, contesta isso. Então veja que no primeiro parágrafo ela transmite uma ideia comum, que isso é feito para venda mesmo, né? E logo em seguida ela contra-argumenta. De novo, ela coloca a ideia comum, vem até aqui, linha 14, você precisa porque precisa fazer antes de morrer, induzindo a pessoa a fazer. Ok? Logo em seguida a autora vai contra-argumentar. Me deu uma angústia, pois das 100 eu fiz 11 até agora. Falta muito ainda. Falta dirigir uma Ferrari, fazer um safari, frequentar uma praia de nudismo, comer algo exótico, um baiacu venenoso, por exemplo, visitar um vulcão ativo, correr uma maratona. E ela continua criticando. Se dependesse apenas da minha vontade, eu já teria um plano de ação esquematizado. Mas quem fica com as crianças? Conseguirei 5 férias por ano? E quem patrocina essa brincadeira? Hoje é dia de mais um sorteio da Mega Sena. O prêmio está acumulado em 50 milhões de reais. A maioria das pessoas, quando perguntada sobre o que fariam com a bolada, responde: pagar dívidas, comprar um apartamento, um carro, uma casa na serra, outra na praia, garantir a segurança dos filhos e guardar o resto para a velhice.
Normal. Então essa é uma ideia normal, todo mundo pensa assim. São desejos universais. Mas fica aqui um convite para sonhar com mais criatividade. Arranje, agora a conversa conosco, leitores, arranje uma dessas listas de 100 coisas para fazer e procure divertir-se com as opções. Não pense tanto em comprar, mas em viver. Então não fique pensando sempre em comprar, mas viver é o mais importante, é o caminhar que é o mais importante. Eu, então a autora, que não apostei na Mega Sena, por enquanto sigo com a minha lista de 100 coisas a evitar antes de morrer. Veja bem, o que foi colocado lá em cima, no primeiro parágrafo, livro listando as 100 coisas que você deve fazer antes de morrer, os 100 lugares que você deve conhecer antes de morrer, os 100 pratos que você deve provar antes de morrer, você deve. Depois ela falou de um DVD promocional, que também mostra como ela imaginou as 100 coisas que a gente precisa porque precisa fazer antes de morrer. Isso tudo é a ideia comum. Agora ela lança uma crítica contra essas ideias. Eu, que não apostei na Mega Sena, por enquanto sigo a minha lista de 100 coisas a evitar antes de morrer. Então se deve evitar. Por quê? É divertido e bem mais fácil de realizar e não precisa de tanto dinheiro. Então veja que essa crítica foi comprovada lá na conclusão do texto. Foi fechada lá na conclusão do texto. Tudo bem? Deu para a gente entender bem a parte do texto, o que ela quis dizer. Então, a todo momento, ela coloca o que se fala normalmente, e logo em seguida ela refuta, ela contra-argumenta. Vamos observar, então, a primeira questão. Questão 1. A afirmativa é febre na linha 1, com que é iniciado o texto, indica que há no momento da sociedade 1. Então, veja bem. É febre. Livros listando as 100 coisas que você deve fazer antes de morrer. Esta febre aí é a febre literal? É uma doença? É realmente uma anomalia no corpo? Na realidade, a gente vai observar que não. Veja bem, então, que não dá para você marcar a alternativa B, doença para a qual não existe remédio? Não dá. A letra D, infecção que se dissemina. Também não é o caso, não é uma infecção, não é uma doença. Praga a ser evitada? Também não. Não tem uma ideia literal aí. Tudo bem? Então a gente já eliminou letra B, letra D e letra E. Bom, não há uma doença. Vamos então à letra A. Comportamento que afeta todas as pessoas. Só de você ler que a autora, Marta Medeiros, ela contra-argumentou e não entrou nessa, então não são todas as pessoas. Todas é um pronome indefinido que transmite uma ideia categórica. Então, por isso, você já elimina. Então, resta como correta a alternativa C. Desejo que se espalha entre pessoas. Então, febre é aquilo que se espalha entre pessoas. Foi publicado isso em livros, em jornais, em revistas, e esse desejo se espalha entre as pessoas. Afinal de contas, a ideia é vender produtos. Por isso, é um desejo que acaba culminando na pessoa, um desejo que se espalha entre outras pessoas. Tudo bem? Vamos para a questão 2? Então, nesse caso, só para a gente marcar aqui, a alternativa correta é a C. Vamos agora para a questão 2. O trecho que indica a crítica da autora sobre as listas das 100 coisas é... Vamos bem literalmente. Ele pediu o trecho que indica a crítica da autora. Crítica. Sobre as listas das 100 coisas. Nós conversamos que no início do texto ela falou das 100 coisas que se deve fazer, depois um DVD promocional que também mostra as 100 coisas que a gente precisa porque precisa fazer, sem razão, mas a gente precisa fazer de qualquer jeito. E lá no final vem a contra-argumentação, a crítica direta. Lá em cima foi falado que a gente deve comprar, deve fazer, deve comprar. Aqui ela diz o quê? Eu que não apostei na Mega Sena por enquanto, sigo com a minha lista de 100 coisas a evitar antes de morrer. 100 coisas a evitar. Então veja que a crítica realmente é literal no último parágrafo do texto. Por isso, a alternativa correta é a A. Tudo bem? A crítica ela está realmente na letra A.
lá no parágrafo de conclusão do texto. Veja a letra B. O prêmio está acumulado em 50 milhões de reais. Houve apenas uma afirmação, não é uma crítica. Livros listando as 100 coisas que você deve fazer antes de morrer. Também foi uma afirmação no início do texto. Primeiramente, me espanta o fato de todos terem a certeza absoluta de que você vai morrer. Apesar de começar a refutação, não é a crítica direta às 100 coisas que se deve fazer. Então, nesse caso, também houve apenas uma afirmação. E a letra E, hoje é dia de mais um sorteio da Mega Sena, outra afirmação, que não é uma crítica direta. Vamos então para a questão 3. A expressão, a gente precisa porque precisa fazer. Quer dizer, não há razão naquilo, né? É emoção. A gente precisa porque precisa, não há contestação. Muitas vezes a gente, ao educar o filho, a gente diz o seguinte, você precisa fazer isso, mas por quê? Você precisa porque precisa e acabou. Quem está falando com a criança acaba não dando para ela a razão, mas a emoção. É isso e pronto. Na realidade, o que o DVD promocional, aqui na linha 11, está sendo dito aqui, é isso. Outro dia estava assistindo a um DVD promocional que também mostra, como imaginei, as 100 coisas que a gente precisa porque precisa fazer antes de morrer. Precisa e pronto. Para a venda, isso é que importa. É necessário e pronto, mesmo que não haja a razão lógica. Veja só a letra A. Temos a obrigação, mas podemos não aceitar. Veja só que a letra A tem uma ideia de adversidade, né, ou de contraste. Temos a obrigação, mas a gente também pode, a gente até pode não aceitar. A mesma coisa acontece na letra C. Devemos fazer, mas podemos optar por não fazer. Olha a letra D. Podemos não querer cumprir a ordem, também dá uma ideia de contraste. A letra E, queremos realizar a tarefa, pois a desejamos. Agora a pessoa deseja aquilo. Na realidade não, há uma coisa impositiva, porque é justamente a ideia de vender. Nesse caso, nós vamos marcar a alternativa B como a mais próxima do correto. Temos de realizar algo a qualquer preço, segundo a intenção do DVD, porque é para vender. Não é? Então, temos de realizar algo a qualquer preço, mesmo não colocando uma ideia racional, porque é justamente isso. O produto deve ser vendido pelo emocional. A razão nem sempre está naquela venda do produto. Por isso, a letra B é a ideal em relação às demais. Vamos agora para a questão 4. A questão 4, como eu falei a respeito do edital, ela trabalha os pronomes oblíquos átonos, o emprego do pronome oblíquo átono. Rapidinho, só para a gente lembrar. Você sabe que o objeto direto, ele vem após um verbo transitivo direto, e ele pode ser substituído pelos pronomes oblíquos átonos o, a, os, as. Pronto. Isso é o mais importante agora. Tá? Bom, e o lhe-lhes? Ele é utilizado quando houver um objeto indireto ou um complemento nominal. Vamos então observar aqui o seguinte. 4. A substituição do termo destacado pelo pronome oblíquo adequado está de acordo com a norma padrão em. Letra A. Arranje uma dessas listas. Arranjar é um verbo transitivo direto. Uma dessas listas é o objeto direto. Por esse motivo, não cabe lhes. Na realidade, tem que ser o quê? A, porque o uma é feminino. Arranje-a. Arranje uma dessas listas. Arranje-a. Olha a letra B. Fica aqui um convite. Fica é um verbo intransitivo. Um convite é o sujeito. Um convite fica aqui, meu camarada. Um convite fica aqui, meu amigo. Um convite é o sujeito, fica verbo intransitivo. Aqui é um adjunto adverbial de lugar. Se nós tivéssemos dois convites ficam aqui, meu amigo. Então, provou para a gente que o sujeito é um convite. O sujeito não pode ficar na forma pronominal oblíqua átona. Então, não cabe o o aí. Tudo bem? Não dá para você substituir pelo o. Fica aqui ele. Ele fica aqui. Ele caberia que seria um pronome pessoal do caso reto. Ele fica aqui. Tudo bem? Vamos para a próxima, que é a letra C. Listando as 100 coisas. Listando é um verbo transitivo direto. As 100 coisas é o objeto direto. Tranquilamente, nós podemos substituir pelo pronome oblíquo átono as. Por isso, a alternativa C é a correta. A letra D. Eu prefiro encarar a morte. Quem encara, encara algo. A morte é o objeto direto. O lhe
poderia ser usado como objeto indireto. Aí não cabe. Então, nesse caso, deveria ser o pronome oblíquo átono a. Eu prefiro encará-la. Eu prefiro encará-la. Aí sim estaria correto. Letra E. Assim como ocorreu na letra B, fica aqui um convite. Fica é um verbo intransitivo e um convite ao sujeito. Na letra E, falta um verbo intransitivo e muito é um pronome indefinido e ele, nesse caso, é um sujeito. Então, muitas coisas faltam, muito falta. Por isso, muito sendo o sujeito não pode ser substituído pelo pronome oblíquo átono o. Então, nesse caso, não dá, por isso está errada a alternativa E. Questão 5. Esta questão trabalha basicamente com emprego de palavras, como eu comentei lá no estudo do edital, em que se fala basicamente em identificar os tipos de classe de palavras. Se é um substantivo, se é um adjetivo, advérbio e assim por diante. Veja bem, este aqui basicamente ele trabalha com substantivo e adjetivo. Lembrando que o substantivo é aquele que você consegue colocar um artigo antes, né? A praia, o baiacu, o safari, o vulcão, o nudismo, por exemplo, né? E o adjetivo? O adjetivo é aquele que caracteriza o substantivo e ele vai se flexionar de acordo com ele. Veja então o seguinte, no fragmento: fazer um safari, frequentar uma praia de nudismo, comer algo exótico, um baiacu venenoso, por exemplo, visitar um vulcão ativo, são palavras de classes gramaticais diferentes. Então, ele pede classes gramaticais diferentes. Vamos lá. Vamos à letra A. Praia. Fazer um safari, frequentar uma praia. Veja que uma é um artigo que, nesse caso, determina o substantivo praia. Ativo, na letra A ainda, ativo onde está? Fazer um safari, frequentar uma praia de nudismo, comer algo exótico, um baiacu venenoso, por exemplo, visitar um vulcão ativo. Veja que vulcão é o substantivo, é um artigo que determina vulcão, que é o seu substantivo. É um artigo indefinido. Vulcão é um substantivo, ativo é um adjetivo. Um vulcão ativo, 2 vulcões ativos, alguns vulcões ativos. Então veja que neste caso, ativo flexionaria de acordo com o vulcão. Por isso, nós observamos que aí há um adjetivo. E já sabemos que são duas classes gramaticais diferentes, a letra A é a correta. Venenoso e exótico, nós temos 2 adjetivos. Baiacu e nudismo, nós temos 2 substantivos. Ativo e exótico, nós temos 2 adjetivos. Safari e vulcão, nós temos 2 substantivos. Por isso, então, a gente vê que a letra A realmente é a que possui classes gramaticais diferentes. Um substantivo, praia, um adjetivo, ativo. Questão 6. Trabalhou a flexão do verbo juntamente com a concordância. Flexão do verbo está onde? Lá no edital. Está em emprego de classe de palavras. Concordância, você viu lá no edital que está previsto. Nós temos concordância verbal e concordância nominal. Vamos lá, então. O emprego do verbo obter está adequado à norma padrão apenas em... Letra A. Com as apostas, obtém-se recursos. Bom, aqui nós vamos observar a concordância com o pronome passivador. Veja bem, o verbo obter é transitivo direto, ser é pronome passivador e recursos é o sujeito paciente. Recursos são obtidos, obtém-se recursos. Então, obrigatoriamente, o verbo obter deveria ter o acento circunflexo, para mostrar que ele está no plural, para concordar com o seu sujeito paciente, recursos. Por isso está errado, obtém com acento agudo. Letra B de bola. Quando o pessoal obtiver êxito, o pessoal é o sujeito simples e ele está no singular. Então, não cabe um verbo no plural. Quando o pessoal obtiver êxito, aí estaria correto. Letra C. Caso obtenham êxito na Mega Sena, os apostadores. Quem é o sujeito de obtenham? Então, veja que o sujeito está subentendido. Quem vai obter êxito na Mega Sena? Os apostadores. Caso os apostadores obtenham êxito na Mega Sena, então os apostadores é o sujeito, está no plural, obtenham está corretamente flexionado no plural, por isso a letra C é a correta. Vamos então para a alternativa D.
a procura das pessoas pelo enriquecimento rápido obtém. Veja que procura é o núcleo do sujeito simples, ele está no singular. Obtém deve ter, então, um acento agudo para mostrar que ele está no singular, não está no plural. Então, o erro é o acento gráfico aqui. Deve ser flexionado, então, no singular. Obtém deveria estar com acento agudo e não circunflexo. Letra E. Se obtiverem recursos, certamente as pessoas. De novo, então, as pessoas que está... Essa expressão ela está na outra oração, mas está subentendida na primeira oração aqui. Se as pessoas obtiverem recursos, é o futuro do subjuntivo. Se as pessoas obtiverem recursos, certamente farão mais de 100 coisas antes de morrer. Então, as pessoas está subentendido antes do verbo. Então, está correta a flexão no plural, porém a flexão irregular do verbo que está errada. Se obterem recursos, não. Se obtiverem recursos, certamente as pessoas farão mais de 100 coisas antes de morrer. Tranquilo, né? Vamos para a próxima. Questão 7. Os períodos. Hoje é dia de mais um sorteio da Mega Sena. O prêmio está acumulado em 50 milhões de reais. Vou ler de novo, porque aqui está se pedindo realmente a ideia da reconstrução da escrita. E que, lá no edital, eu vou apontar para você. É pedido o quê? Construção frasal. Veja bem, aqui nessa questão, então, vai se trabalhar a construção frasal e emprego de conectores, para você interpretar o que está sendo pedido, por que está sendo colocado aquele conector ali, qual a intenção dele, emprego de conectores e construção frasal. Vamos voltar para lá? Bom, então é o seguinte, os períodos. Hoje é dia de mais um sorteio da Mega Sena. O prêmio está acumulado em 50 milhões de reais. Há, entre esses dois aí, uma ideia de causa ou efeito? Uma ideia de causa. Hoje é dia de mais um sorteio da Mega Sena. Por que o prêmio está acumulado em 50 milhões de reais? Cabe o porquê aí? Não cabe, né? Você vê que nesse caso aí, uma ideia está associada à outra, está junto da outra, né? Hoje é dia de mais um sorteio da Mega Sena. O prêmio está acumulado em 50 milhões de reais. Você não tem uma ideia de oposição, você tem uma ideia de união, de junção das coisas aí. Então não cabe uma ideia de porquê, já que, nem de condição. Vamos lá. Os períodos tais foram reescritos com adaptações para transformá-los em um único período. O que ele quer de você aí? Que você insira um conectivo e dê realmente uma relação coesa e coerente. Aquele que mantém o sentido original e está adequado ao nome padrão é... Veja só, ele colocou o embora aqui justamente para você observar uma ideia de contraste que não ocorre no texto original. Embora o prêmio esteja acumulado em 50 milhões de reais, hoje é dia de mais um sorteio da Mega Sena. O embora é uma ideia de contraste. Isso quer dizer, então, uma ideia de oposição. Não tem uma ideia de oposição aí, uma ideia de junção. Por isso que o embora está errado. Veja só a letra B. Hoje é dia de mais um sorteio da Mega Sena. Por que hoje é dia de um sorteio da Mega Sena? Porque o prêmio está acumulado. Bom, o prêmio estar acumulado é a causa de haver um sorteio da Mega Sena? Não. Há vários sorteios de Mega Sena sem estar acumulado. Então não há uma causa. Então a conjunção porque esse conectivo aí está errado. Veja só desde que. Desde que o prêmio da Mega Sena está acumulado em 50 milhões de reais, hoje é dia de sorteio. Então veja só, hoje é dia de sorteio justamente porque o prêmio da Mega Sena está acumulado, da mesma forma que aconteceu na letra B. Não cabe também essa ideia de causa aí. Por isso, a gente vai eliminar também a letra C. Até agora, todas as conjunções estão erradas. Letra D. Hoje é dia em que o prêmio da Mega Sena, acumulado em 50 milhões de reais, vai ser sorteado. Veja bem. Veja só a letra D. Nós não temos aí uma conjunção de causa, uma conjunção de contraste. Veja só que houve uma junção aí. Hoje é dia em que o prêmio da Mega Sena... Mas que prêmio é esse? E logo em seguida vai explicar. Aquele prêmio que está acumulado em 50 milhões de reais. E esse prêmio vai ser sorteado. Então note que o autor reconstruiu isso daqui. Essa frase foi reconstruída com uma oração subordinada adjetiva explicativa. Por isso que ela está entre vírgulas aí. Está vendo? Mas que prêmio é esse? É o prêmio da Mega Sena que está acumulado. Esse prêmio do qual ele falou anteriormente.
E nesse caso, nós temos uma oração adjetiva e ela está reduzida de particípio. Está caracterizando o prêmio. A forma de caracterizar esse prêmio, ele está acumulado em 50 milhões de reais. Por isso, esta construção está corretíssima. A letra D é a correta. Ok? Então, com essa explicação, há uma noção de junção. Por quê? Foi falado do prêmio da Mega Sena, hoje é o dia do sorteio da Mega Sena, e logo em seguida ele falou que esse prêmio está acumulado em 50 milhões de reais. Ok? E ele vai ser sorteado. Por isso, então, a letra D está corretíssima. Veja a letra E. Hoje é dia de mais um sorteio da Mega Sena, já que o prêmio, de novo, ele colocou aqui ó, uma conjunção, uma locução conjuntiva causal. Então, veja bem, para você já eliminar, da mesma forma que você eliminou na letra B, da mesma forma que você eliminou na letra C, da mesma forma que você eliminou na letra E. Ok? Todas elas dando uma ideia de causa, está fora. E a letra A marcando uma ideia de contraste, estão bem fora também. Por isso está errada. A letra D é a única possível. Vamos lá? Vamos agora na questão 8. Nos trechos abaixo, a expressão destacada pode ser substituída pela que vem ao lado, sem alteração do sentido. Então, de novo, está sendo cobrado a reconstrução de frase, que nós vimos lá no edital e eu vou apontar para você. Está aqui, ó, construção frasal e emprego de conectores. Vamos verificar se vai ter também emprego de conectores. Vamos voltar para a prova? Nos trechos abaixo, a expressão destacada pode ser substituída pela que vem ao lado, sem alteração do sentido e de acordo com a norma padrão em hoje é dia de. Hoje é dia de alguma coisa. Dia de quê? Mais um sorteio da Mega Sena. Veja que o de mais não pode ser substituído pelo advérbio de mais, de bastante, excessivo. Né? Hoje é dia excessivo um sorteio? Não dá. Hoje é dia bastante um sorteio? Não dá. Então o de mais aí está fora. Não pode ser o advérbio de mais. Hoje é dia de alguma coisa. Logo em seguida, nós temos o vocábulo mais, que somando, né, mais um sorteio. Letra B. Pois das 100, eu fiz 11 até agora. Falta muito ainda. Esse muito dá uma ideia de muita coisa. Então, esse muito é o sujeito, o verbo falta é intransitivo. Neste caso, se a gente substitui pelo pronome muitas coisas, vamos subentender aí muitas coisas, muitas vai passar a ser um sujeito plural. Então, deveria ficar como? Faltam muitas ainda. Muitas faltam. O verbo deveria se flexionar no plural, por isso que não cabe, ficaria errado gramaticalmente. Tudo bem? Letra C. Livro listando as 100 coisas. Veja bem, o verbo listando ele é transitivo direto. As 100 coisas é o objeto direto. Então, se você substitui listando pelo adjetivo listados, você ignora as 100 coisas que é o objeto direto. Por isso, ele fica inadequado gramaticalmente. Não cabe essa construção e você até tem dificuldade de ler. Livros listados a 100 coisas. Não dá. Letra D. Serei obrigada. É uma mulher. Serei obrigada. Se eu troco por obrigado, passa a ser um homem. Então, eu mudo o sentido. Serei obrigado mesmo. É um homem falando. Mudei o sentido. Letra E. Assistindo a um DVD promocional que também mostra o que é um pronome relativo que pode ser substituído por o qual, a qual, os quais, as quais, dependendo do seu antecessor. Então, nesse caso, assistindo a um DVD é masculino e singular. O que, então, pode ser substituído por o qual. Está correto. Por isso, então, a alternativa E é a correta. Tudo bem? Partamos para a questão 9. A seguinte frase está redigida com adequada grafia de palavras, correta acentuação e pontuação de acordo com a norma padrão. Então, aqui se está cobrando grafia, acentuação e pontuação. Só isso. Tranquilo? Vamos lá. Letra A. A raiz, geralmente subterrânea, não abdica de compostos nitrogenados e outras substâncias orgânicas. Então, veja bem, há algum problema de acentuação, ou grafia, ou pontuação? A raiz, sem acento certinho, geralmente subterrânea, está entre duas vírgulas porque há uma adjunta adverbial aí, não abdica, a raiz não abdica, de compostos nitrogenados e outras substâncias orgânicas. Então, nesse caso, a letra A está corretíssima. Vamos achar erros nas demais alternativas para a gente ter certeza que é a A correta. Vamos lá? Letra B.
As raízes geralmente subterrâneas, perceba que geralmente subterrâneas é o adjunto adverbial do qual falamos anteriormente, ou ele fica entre vírgulas ou ele não fica com vírgula nenhuma, partindo do pressuposto que ele é um adjunto adverbial de pequena extensão, apenas 2 palavras. Então, ou ele fica com dupla vírgula ou não fica com nenhuma. Outro detalhe, abdicam não tem esse i depois do b de bola, né? Abdicam não, abdicam. Então não tem esse i aí. Verifica na letra A, compare com a letra A, que também depois do B não tem esse I. Tudo bem? Então, as raízes, o problema aqui foi a falta da vírgula antes de geralmente ou a gente retirar a vírgula depois de subterrâneas. E a retirada do I em abdicam, do primeiro I aí, de compostos nitrogenados e outras substâncias, certinha a acentuação de substâncias e também certinha a acentuação em orgânicas. Letra C. As raízes crescem. As raízes é o sujeito, crescem é verbo. Não pode haver uma vírgula entre sujeito e verbo. Está fora, então, também na letra C. As raízes crescem abaixo da superfície. Superfície tem que ter acento. É uma paroxítona terminada de tom oral, ie. Da terra. Mas não abdicam, não pode ter esse i depois do b. O primeiro i não pode ter em abdicam aí. De compostos nitrogenados e outras substâncias orgânicas. Continuando. A letra D. A raiz não pode ter acento em raiz. Raízes tem, porque aí o i fica sozinho, é um hiato. Mas raiz não dá. Raiz. Juntamente com o i, há o z. Então, neste caso, não pode ter o acento. A raiz é um membro das árvores que cresce abaixo da terra, mas não abdica. Então, a raiz não abdica de compostos nitrogenados e outras substâncias orgânicas. Bom, nesse caso, você pode ficar na dúvida, porque cresce aqui está no singular. Veja bem, a prova não pede concordância. A questão aí não pede concordância, tá? Mas só para ter uma noção, esse que retoma a palavra membro. Então, é o membro das árvores que cresce. O membro cresce abaixo da terra. Por isso que está no singular, não há problema não. Mas a questão não cobrou concordância, tá? Vamos lá. Letra E. Novamente a palavra raiz com acento. Está errado, não pode ter. A raiz é um membro das árvores que, apesar de crescer abaixo da terra, vírgula. Então, se eu coloquei uma oração subordinada adverbial concessiva, ela está intercalada, comecei com uma vírgula, antes de apesar de, crescer abaixo da terra, tem que colocar uma vírgula depois de terra aí, para que a oração subordinada adverbial concessiva, que já que está intercalada, tem que ficar com dupla vírgula. A raiz não abdica de compostos nitrogenados e outras substâncias orgânicas. Substâncias com acento, orgânicas com acento, certinho. Tudo bem? Questão 9 também resolvida. Vamos para a última questão, que é a questão 10. O conector que classifica-se diferentemente do que se destaca em coisas que você deve fazer. Coisas as quais você deve fazer. Então, o que é um pronome relativo. Reconhecemos aí o que como pronome relativo. Tudo bem? Vamos então observar, ele quer uma diferente desse que aí como pronome relativo. Letra A. Eu, que não apostei na Mega Sena. Eu, no caso aí foi a autora que falou, né, uma mulher. Eu, a qual não apostei na Mega Sena. Então veja que esse que pode ser substituído por outro pronome relativo. Então a gente já vai observar que esse que é pronome relativo. Letra B. Coisas as quais a gente precisa porque precisa fazer. Esse que, de novo, a gente substituiu por as quais. Então, nesse caso, a gente já vai ver que é um pronome relativo mesmo. Letra C. Lugares os quais você deve conhecer, os quais que, pronome relativo, sem problema. Letra D. Os 100 pratos, os quais você deve provar os pratos. Então, nesse caso, pratos os quais substituímos é um pronome relativo. A letra E tem uma condição integrante. Por quê? Terem a certeza absoluta disso. Veja que o de que você vai morrer é uma oração subordinada, substantiva, completiva nominal. Por quê? Ela completa o sentido de certeza, certeza disso. Então, esse que é uma conjunção integrante, é a classificação diferente do pronome relativo colocado lá no pedido da questão. Tudo bem? Com isso, então, a gente vê que a letra E é a correta. É aquela que está diferente das demais. Pessoal, com isso, então, a gente finaliza esse nosso bate-papo sobre a correção da prova do Banco do Brasil. E a gente volta com um comentário também da redação. Como foi o tema, o que você deveria ter abordado, mas a gente vai ver isso em momento oportuno. Tudo bem? Até a próxima!